agora? E agora a gente vai estar fazendo aí a explicação da atividade para que você possa estar realizando ela em seguida, tá bom? Então, ouça direitinho a explicação. Gente, não copia na hora da explicação. Escuta, preste atenção para você poder saber o que é que está sendo dito, o que é que está sendo falado aqui na explicação, beleza? Porque muitas vezes vocês estão fazendo aí está tendo aqui a explicação e vocês estão fazendo a atividade. E acaba que confunde aí os neuroninhos de vocês, o tic-tac aí acaba fazendo com que as coisas fiquem ao contrário. Desculpa, gente. Lembrando, gente, que toda resposta começa com letra maiúscula. Estão colocando muita resposta com letra minúscula no início. Você vai iniciar uma frase, vai iniciar uma pergunta, vai iniciar uma resposta, tem que ser com letra maiúscula, beleza? Do mesmo jeito, o nome de pessoas, nomes próprios, nome de cidade, nome de lugares, tem que ser com letra maiúscula. Teremos 30 minutinhos para estar realizando essa atividade aí, e não se preocupe, quando for hora de voltar, eu aviso, já disse que eu aviso, eu vou estar olhando pela hora do meu computador, não é pela hora do relógio aqui, nem do telefone. É pela hora do computador, eu me baseio por ele, beleza? Então, começo pela hora dele, eu termino pela hora dele. Então, não precisa. Tia, está na hora. Tia, vamos voltar. Não precisa. Seu relógio pode estar adiantado, diferente do meu, tá bom? Então, eu vou de acordo com o meu relógio aqui. Certo? Então, vamos pegar aqui o livro. Na página 243, na página 243, nós temos aqui, onde estamos falando, você irá aqui, ó, eu conheço meu cérebro. Então, você vai ler o texto e responder os itens a seguir, tá? O texto acima é considerado uma resenha, um conto de memória, um discurso ou um conto de artimanha. Então, você vai marcar o X e vai fazer a bolinha aqui nas letras, onde você vai estar respondendo aqui. Que tipo de narrador é apresentado no texto? Então, é um narrador o quê? Só o narrador personagem, o que é que ele é, e você vai justificar a sua resposta, vai dizer o porquê que esse narrador é o narrador tarará e tatá, beleza? Em seguida, era um menino de ficar no quintal de casa, debaixo de um grande chapéu de sol. A palavra destacada se refere a, quando diz um grande chapéu de sol, ele está dizendo que é um chapéu para proteger do sol, é um local onde brincava de se esconder, é uma árvore grande no quintal ou um guarda-chuva que se leva para a praia. Você só vai saber a resposta quando você lê o texto. Em seguida, você vai explicar o trecho. Se eu for lá hoje, talvez seja que não é, talvez veja que não era tão grande, mas à época era a maior árvore do mundo, uma sequoia. Então, você vai explicar esse trecho aqui, tá certo? Você vai dizer que na época que ele achava muito grande, por que ele achava que era muito grande, certo? Considerando aí o sequoia é a maior árvore do mundo, tá? Então, preste atenção direitinho aí e justifique porque que quando a gente é criança, tudo é grande, tudo é enorme, a gente pensa que é tudo grande. Quando a gente cresce, vê que não é tão grande assim, né? Na segunda questão, você vai observar as capas de duas obras do escritor Pedro Bandeira, que é Um Gol de Placa e Ritinha Danadinha. Com base na leitura das capas, para qual público o escritor Pedro Bandeira escreveu esses livros e por que ele escreveu? Você vai justificar. Como é que por que você acha que esses livros foram escritos para esse público-alvo? No título, Um Gol de Placa, a expressão destacada é classificada como um substantivo composto, um substantivo simples, um artigo definido ou é uma locução adjetiva?
E você vai depois transcrever das capas. Está aqui nas capas, você vai estar escrevendo aqui um substantivo próprio e um adjetivo. Lembrando que o adjetivo é a característica do substantivo ali, tá? No caso, vai ser o substantivo próprio. Em seguida, deixa eu ver, você vai ler esse texto e responder a questão 3 e 4. O texto tem como finalidade divulgar os prêmios, informar sobre a participação, informar sobre o nascimento ou apresentar a vida de Tatiana Belk. Então, lendo o texto, você vai saber qual é a finalidade dele e qual é o gênero representado pelo texto Tatiana Belk. Está falando sobre o quê? Está falando sobre um conto de memória, sobre um conto de artimanha, sobre uma biografia. Em seguida, outro texto para vocês lerem aí e tá respondendo. Com a afirmativa, a leitura é infinita de Ana Maria Machado expressa que a literatura perde seu valor com o passar do tempo, alegra a vida das pessoas que leem, explora o acontecimento do futuro ou permanece por toda a eternidade. Na letra B, o pronome destacado no trecho, seu livro, Uma História, Meio ao Contrário, publicado em 1977, tornou-se um sucesso imediato. Então, ele está se referindo ao quê? A uma história meio ao contrário, ao autor Ziraldo, à autora Ana Maria, ou ao livro Bisa, Bia, Bisabel. Lembrando que, para responder, tem que ler o texto. Em seguida, nós temos outro texto aqui para você responder a questão 6, 7 e 8. As palavras destacadas, nós temos célebre, famoso, verdadeiro, humano e filosóficas. Elas estão classificadas como adjetivos, verbos, substantivos ou artigos. No trecho, suas descobertas provocaram uma verdadeira revolução no pensamento. Que palavra pode substituir o termo revolução, sem alteração do sentido? E porque Albert Einstein se tornou famoso mundialmente. E finalizando, lembrando do grau comparativo aqui do adjetivo, você vai dizer se é de inferioridade, igualdade ou de superioridade. Mariana é tão inteligente quanto José. Mônica é mais inteligente do que José. Mônica é tão inteligente quanto Marina. Marina é menos inteligente que Mônica, tá? E era inteligentíssimo. Na frase, Albert era inteligentíssimo. E que grau do adjetivo ele foi usado. Esse aqui vocês não precisam responder o 10º, deixa que a gente responde juntinho, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês. Então, vamos lá. São 9h10, 9h50 a gente está voltando para fazer a correção da atividade. Tá bom? Vou dar 10 minutinhos a mais. Só tinha 30, mas eu vou dar mais 10 minutinhos para vocês. Leiam com calma, com cuidado, e você vai respondendo, tá certo? Qualquer dúvida, manda a mensagem, tá bom, gente? Chegue até às 9h50. Vamos lá? Lápis para que te quero. Então, hora da correção da atividade. Vamos lá, todo mundo. Preste atenção. Quem está aí brincando em cima da cama, pulando, deixa para brincar depois, deixa para pular depois. Preste atenção aqui na correção da atividade. Na correção da atividade, nós temos aqui na página... Toda vez esqueço o nome da página. 243. Onde Jean não risca gato, nem Vitor Gonçalves também não. Beleza? Então, nós temos aqui dois pontinhos aqui de Vitor. Gente, faz isso não, tá legal? Então, você iria ler o texto e responder aqui. O texto acima é considerado... Ele é considerado um conto de memória. Então, está falando aqui, eu cresci em Santos, então, está contando aí a própria história. Então, é um conto de memória. Que tipo de narrador
é apresentado no texto. Então, você iria dizer qual era o tipo de narrador. Então, é um narrador personagem. Tanto ele participa como ele conta a história, né? Então, justificando a resposta, ele tem aí, eu crescia, eu tinha, e estão aí na primeira pessoa, para identificar aí o personagem como conta a história. Então, quando tiver aí no início de uma história, eu comecei, eu tinha, eu fiz, então, lembra que é um conto, pode ser um conto de memória aí, e o narrador, ele também é personagem. Era um menino de ficar no quintal de casa, debaixo de um grande chapéu de sol. A palavra destacada se refere a uma árvore grande no quintal. Então, quando se fala chapéu de sol, era a árvore grande no quintal. Em seguida, você iria explicar o trecho. Se eu for lá hoje, talvez veja que não era tão grande, mas na época era a maior árvore do mundo, uma sequoia. Aí, gente, quando a gente tirar aqui, como eu estava falando a vocês, quando a gente é pequeno, quando a gente é pequenininho, novinho, tudo para a gente é grande. Eu me lembro quando eu fui dar aula pela primeira vez no Infantil 3, na turma que era Pedro, era Breno, era Hugo, Michelangelo estudava também, Pedro Vinícius, tinha Pedro Samuel também participava dessa turma, enfim, tinha um monte aí, tinha Lara, e eu me lembro que vocês me viam uma gigantona. E hoje eu ficar perto de vocês, não sou tão alta, e eu nem cresci mais, nem diminuí, continuei do mesmo tamanho. Ou seja, vocês, quando pequenininhos, vocês veem as coisas bem maiores. É tanto que o bichinho de Breno, ele olhava para mim, caía no choro, porque ele me via enorme do tamanho do mundo. Ele me via muito grande e ele tinha medo por eu ser autona. Então, aqui, ó, nessa história aqui de Pedro Bandeira, se ele for lá hoje, talvez veja que não era tão grande, mas na época era a maior árvore do mundo. Por quê? Porque ele era muito pequeno, ele era muito novinho. Então, na época, ele era um menino e achava a árvore muito grande. Por isso se comparavam a sequoia, que é considerada a maior árvore do mundo. Tá? Então, quando isso acontecer, aí esse aqui você iria explicar o trecho dizendo isso. E como ele era uma criança, ele achava que era muito grande, embora que seja do mesmo tamanho, não cresceu aqui essa árvore, e sim a criança. Em seguida, você iria observar essas capas aqui, um gol de placa e Ritinha danadinha. Para, em seguida, você responder aqui. Com base na leitura das capas, para qual público o escritor Pedro Bandeira escreveu esses livros? Ele escreveu aí para crianças, observando a ilustração, observando aqui, a gente vai ver que são livros direcionados ao público infantil, né? São para crianças. No título, um gol de placa, a expressão destacada é classificada como uma locução adjetiva. Nem é um substantivo composto, nem é um substantivo simples, nem é um artigo definido. É uma locução adjetiva. E na letra C, você iria transcrever das capas um substantivo próprio. Então, você olhando aqui para a capa de Ritinha danadinha, você dava as duas respostas. O substantivo próprio, Ritinha, e o adjetivo danadinha, que é aí a característica dada a Ritinha. Em seguida, você iria ler o texto 3 para resolver ler o texto e resolver as questões 3 e 4. Então, o texto tem como finalidade apresentar a vida de Tatiana, tá? Então, esse texto aqui, ele está apresentando a vida de Tatiana, é uma biografia. Qual o gênero apresentado pelo texto? Biografia, o que eu acabei de dizer aqui para vocês.
Em seguida, você iria ler o texto A Literatura é Infinita, afirma a escritora Ana Maria Machado, e você estaria respondendo aqui. Com a afirmativa A Literatura é Infinita, Ana Maria Machado expressa que a literatura ela permanece por toda a eternidade. Ela não perde seu valor com o passar do tempo, ela alegra a vida das pessoas que leem, alegra, mas ela vai permanecer por toda a eternidade. Ela é infinita, tá? Ela não está explorando o acontecimento do futuro, nem está alegrando só a vida das pessoas que leem. Ela pode estar alegrando aí outras pessoas também, porque porque a literatura é infinita, porque ela permanece por toda a eternidade. O pronome destacado no texto, seu livro, Uma História Meio ao Contrário, publicado em 1977, tornou-se um sucesso imediato, se refere a uma história meio ao contrário. Então, no pronome destacado no texto, ele se refere ao livro Uma História Meio ao Contrário. Em seguida, você iria ler o texto e responder as questões 6, 7 e 8. Então, aqui está falando sobre Albert Einstein. Nós temos aqui algumas palavras em destaque, onde você iria estar dizendo que essas palavras destacadas no texto acima, elas são classificadas como adjetivos, ó, o célebre, o famoso, o verdadeiro, o humano, filosóficas. Então, são adjetivos, são características, qualidades que foram dadas aí a Albert Einstein. Na questão 7, no trecho, suas descobertas provocaram uma verdadeira revolução no pensamento humano, que palavra pode substituir o termo revolução sem alteração do sentido? Mudança, transformação. E se você colocar alguma dessas duas palavras aqui, ela não vai alterar o sentido. Você está substituindo a palavra revolução, mas ela não está alterando o sentido dela. Na 8ª questão, por que Albert Einstein se tornou famoso mundialmente? Porque ele propôs a teoria da relatividade e ganhou o Prêmio Nobel de Física pelo efeito fotoelétrico. Einstein era sinônimo de inteligência. Na questão 9, você iria estar relacionando a coluna, a segunda coluna aí, de acordo com o grau de adjetivo, o grau comparativo de inferioridade, o grau comparativo de igualdade e o grau comparativo de superioridade. Então, quando eu digo Marina é tão inteligente quanto José, então eu estou igualando a inteligência dos dois. Estou dizendo que os dois são inteligentes. Não tem nenhum mais inteligente que o outro. Os dois, na inteligência, eles são iguais. Mônica é mais inteligente do que José. Então, estou dizendo que Mônica, ela é mais. Então, eu estou dando aqui um grau de comparativo de superioridade. Estou dizendo que ela é mais. Mônica é tão inteligente quanto Marina. Estamos aí igualando a inteligência das duas meninas. E quando eu digo Marina é menos inteligente que Mônica, eu estou dizendo aí que é um grau comparativo de inferioridade. E na frase, Albert era inteligentíssimo, em que grau do adjetivo foi utilizado? Então, você vai colocar aí grau superlativo. Eu disse a vocês que não colocasse, que deixasse para a gente colocar aqui, tá? Então, deixa eu... Opa! Grau superlativo absoluto sintético. Você coloca esse aqui, ó, tá? Então, coloca aí grau superlativo absoluto sintético. Essa foi a nossa atividade de português aqui do primeiro momento, onde nós vamos para o segundo momento agora.